Atos 12, do 1 ao 5. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, este capítulo 12 narra essa história tão maravilhosa, história de Pedro. E existe aqui alguns ensinamentos preciosos para a nossa vida. Eu sempre olho para a palavra do Senhor como um grande manual de instrução, um grande manual de ensinamento para a nossa vida. E aqui está narrando, contando a história do apóstolo Pedro. Todos nós conhecemos que Pedro era um pescador, lá no mar da Galileia. Ele estava pescando certo dia, terminou a pescaria, puxou o barco para a areia, e estava lavando as redes, e Jesus, Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Messias prometido, o Cristo, o ungido de Deus, estava passando pela praia e disse: Pedro, a partir de hoje nós vamos mudar essa história. Você que pescava peixes, agora eu vou lhe ensinar a pescar homens, pescar almas. E a Bíblia diz que Pedro, instantaneamente, abandonando tudo, seguiu a Jesus. E certa feita Jesus chegou e falou: Pedro, quando você se converter de verdade, apacenta a minha igreja, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, quando você encontrar, quando você descobrir realmente o seu propósito, cuida da minha igreja. E Pedro seguiu aquela palavra do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que quando Jesus foi elevado aos céus, Pedro estava lá entre os que o viram subir. E a palavra do Senhor foi: fiquem em Jerusalém, porque aqui vocês serão cheios do Espírito Santo. E depois que vocês forem cheios, receberem poder e autoridade, aí vocês sairão por outras cidades, por outros lugares, para anunciar a minha palavra. E Pedro ficou lá em Jerusalém. Acontece Atos 2, o Espírito Santo desce, e as pessoas começam a zombar da igreja, porque o povo estava animado, o povo estava cheio do Espírito, o povo estava fazendo uma gritaria, um barulho, que ecoava por toda a cidade, a tal ponto da cidade toda, uma grande multidão afluir, uma grande multidão seguir o barulho, até chegar aonde estavam os 120. E ali falando, essa hora do dia, então, acho que passaram a noite bebendo. Então, todos embriagados. Não dá para entender o que eles falam, cada um fala uma coisa. Então, parece que está uma confusão aqui. E Pedro, então, se levanta e diz: olha, irmãos, o que está acontecendo aqui não é o que vocês pensam, mas é o cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento, Pedro, cheio do Espírito Santo, tem a vida mudada, tem a vida transformada. Agora Pedro descobriu o seu propósito, Pedro está cumprindo o seu propósito, e aonde ele passa, pessoas são curadas. Aonde ele passa, pessoas são mudadas na sua mentalidade. Aonde ele passa, pessoas abandonam a prática do pecado e têm uma conversão na sua vida e nas suas práticas. Aonde Pedro passa, as pessoas são curadas, enfermos são curados, até a sombra de Pedro curava. Pedro ressuscitava mortos.
Pedro falava e as pessoas entendiam o Evangelho e o Espírito Santo caía sobre as pessoas, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, até mesmo sobre os gentios. Mas agora nós lemos aqui em Atos 12, não demorou muito tempo, Herodes manda prender Tiago para maltratar, para zombar, para escarnecer, para fazer daquele momento um espetáculo para o povo. E o povo gostou. E Herodes então pega e manda prender a Pedro. Só que não poderia fazer aquele espetáculo, aquela zombaria, porque era o dia dos pães asmos ou dos pães sem fermento, a Páscoa. E ele manda prender a Pedro. Uma coisa que você precisa entender: você nasceu com um propósito. Você não nasceu por nascer. Não é que depois que você nasceu, Deus olhou para a sua vida e disse: eu vou achar alguma função para isso aqui. Não. Todos nós nascemos com um propósito. Nós não escolhemos o nosso propósito, nós descobrimos o nosso propósito. E quando você descobre o seu propósito, quando você entende o seu propósito, quando você está agindo dentro do seu propósito, o que acontece? Vem a humilhação, vem a perseguição, vem a afronta, vem o escárnio, vem a zombaria, e as pessoas tentam fazer da sua vida, do seu propósito, um espetáculo para o mundo. Todas as pessoas que encontraram o propósito para o qual nasceram, se tornaram alvos. Todas as pessoas se tornam alvos deste ataque, em qualquer esfera da vida. Seja no meio da família, seja na vizinhança, seja no trabalho, seja no círculo de amigos, seja na sociedade, todas as pessoas que encontram o seu propósito se tornam alvos de zombaria, de perseguição, de escárnio. E as pessoas querem fazer da sua vida um grande espetáculo. E é uma fase difícil. E é uma fase dolorida. Não era fácil para Pedro, que estava aqui, acolá, estava hoje aqui, amanhã ali, estava falando de Jesus, estava no meio das multidões, estava cumprindo o seu propósito, e isso lhe trazia alegria. Agora não era fácil estar no interior do cárcere. 4 escoltas de 4 soldados, e a Bíblia diz, 2 correntes o prendiam. Pedro está na prisão, no interior da prisão. E não é fácil. Não é fácil enfrentarmos a zombaria. Não é fácil enfrentarmos as afrontas. Não é fácil enfrentarmos as perseguições. Não é fácil quando nós estamos cumprindo o nosso propósito. Mas entenda uma coisa: o seu propósito sempre será maior do que a sua dor. O seu propósito sempre será maior do que a sua dor. O propósito de Pedro era muito maior do que aquela prisão. O propósito de Pedro era muito maior do que o poder daquelas 4 escoltas. O propósito de Pedro era muito maior do que aquelas 2 correntes. O sofrimento não se comparava à glória de ser cheio do Espírito de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que Pedro dormia tranquilamente. Quem sabe se fosse eu na prisão, estaria em desespero. Quem sabe estaria pedindo um remédio para a crise de ansiedade. Quem sabe estaria com o coração palpitando, dizendo: chame um médico, eu não estou acostumado com isso. Mas a Bíblia diz que Pedro dormia tranquilamente, porque ele sabia que o seu propósito era muito maior do que a sua dor. E é interessante que, seguindo a história, a Bíblia deixa muito claro aqui nos versículos que nós lemos,
que Herodes deu uma ordem expressa, não era para um soldado guardar, não era para 2 soldados guardar, mas ele já colocou um homem desarmado, um homem do bem, um homem que não andava na sociedade fazendo alvoroço, um homem que estava curando as pessoas, estava fazendo bem, libertando as pessoas, fazendo o paralítico andar, o cego enxergar, o leproso ser curado, ele estava ressuscitando os mortos, era um homem do bem. Mas Herodes mandou 4 escoltas, com 4 soldados e 2 correntes. E agora, Pedro está preso, acorrentado e muito bem guardado. Era impossível Pedro sair daquela situação. Era impossível Pedro vencer aquela prisão. Era o fim. Era o fim da história de Pedro, era o fim do propósito de Pedro. Mas nós temos que entender que as cadeias nunca, jamais poderão prender quem carrega a promessa. Palavras, ações, perseguições, cadeias, situações, circunstâncias jamais podem prender quem carrega a promessa. Mesmo que pareça impossível. Existem horas na nossa vida, existem situações na nossa vida que nós olhamos ao nosso redor, pastor Bertasso, e a gente fala, não tem mais jeito. Agora é o meu fim. Agora é a minha morte, agora é o fim da minha saúde, agora é o fim da minha vida profissional, agora é o fim do meu emprego, agora é o fim das minhas finanças, agora é o fim da minha história. Mas quem carrega a promessa, não existem cadeias que podem prender. Quem carrega a promessa, podem tentar prender, podem tentar amarrar, podem tentar segurar, podem tentar arrastar para trás, podem tentar fazer o que quiser. Se você já encontrou o seu propósito, certamente você passará por aflições e adversidades. Se você carrega uma promessa, certamente tentarão te prender, mas é impossível prender alguém que carrega uma promessa. Pedro não estava ali por sua própria vontade. Pedro não estava ali porque havia sido eleito pelo povo. Pedro não estava ali porque havia sido escolhido pelos irmãos de fé. Pedro não estava ali porque era o mais inteligente ou o mais simples. Pedro estava ali porque havia uma promessa sobre a sua vida. Pedro, como eu disse, Pedro se lembrava, eu estava lavando as redes naquele dia e Cristo me chamou para uma grande obra. Oh, aleluia! Louvado seja o nome desse Deus. Nós não estamos aqui, você não chegou aqui por suas próprias forças, por suas próprias condições. Você está aqui, você venceu as lutas, você venceu as adversidades, você venceu os problemas, você venceu as enfermidades, porque você carrega uma promessa, e não existe nada que pode prender alguém que carrega uma promessa. Eu não estou aqui porque eu quero, estou aqui porque é uma promessa. Os obreiros não estão aqui porque querem, estão aqui porque é uma promessa. Você não veio por vir aqui nesta noite, você veio aqui porque Deus está reafirmando, eu tenho uma promessa na sua vida. Eu tenho uma promessa na sua vida, eu tenho uma promessa na sua história, eu tenho uma promessa, oh aleluia, e quem carrega uma promessa, podem tentar, mas não vão prender. E Pedro então estava dormindo um sono profundo, dormindo um sono tranquilo,
E o anjo enviado por Deus, Deus disse naquela madrugada, não que para Deus exista madrugada, para nós, né? Pedro estava dormindo naquela madrugada e Deus falou assim: anjo, você vem aqui. Está vendo lá aquela prisão? Está vendo Pedro? Então desce lá e faz assim, assim e assim. E o anjo desceu. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava dormindo, o anjo chegou e tocou ao seu lado e disse: Pedro, acorda, Pedro. Levanta, Pedro. Coloca os cintos. Calça as sandálias. Coloca a sua capa e me segue. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que Pedro, veja o que é a vida espiritual. Quem é cheio, quem está transbordando, quem tem mais do que comunhão, quem tem intimidade com Deus. Pedro não sabia se era verdade ou se era sonho, ou se ele estava sendo arrebatado. Pedro já não sabia quando era algo espiritual e sobrenatural e quando era algo físico, normal. Pedro achava que estava sonhando, e Pedro então colocou o seu cinto achando que era um sonho, colocou a sua sandália achando que era um sonho, colocou a capa achando que era um sonho, as correntes caíram das suas mãos e ele achando que era um sonho, e ele sai caminhando atrás daquele anjo, os portões vão se abrindo automaticamente, e Pedro achando que era um sonho. A Bíblia diz que quando eles estavam na rua, Pedro caiu em si e disse: não, isso aqui não é um sonho, isso aqui é a realidade. Entenda uma coisa: Deus sempre protegerá o seu plano. Deus sempre protege o seu plano. Deus está sempre atento para que o seu plano se cumpra. Ele diz assim: eu estabelecerei a minha vontade. Eu farei tudo o que eu quero. Eu farei tudo do meu jeito e na minha hora. Irmãos, Deus sempre irá proteger o seu plano. Eu preguei aqui na virada do ano, eu preguei aqui no dia 31, já quase chegando, 2026, eu preguei aqui, falei sobre Moisés, quando Moisés está para sair com o povo do deserto, indo em direção à terra prometida. Moisés disse assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui, não nos faça subir deste lugar. Moisés sabia que Deus está sempre disposto a proteger o seu plano. Se você está caminhando segundo a sua vontade, se você está caminhando segundo o seu plano, se você está dizendo: olha, 2026 eu vou fazer do meu jeito, vai ser do jeito que eu quero, é por tua conta e risco. Mas agora quem está dizendo: este ano eu vou cumprir o plano de Deus. Senhor, cumpra o teu plano na minha vida. Senhor, estabeleça a tua vontade na minha vida. Aí é com Deus, aí é Ele que é responsável por cuidar e por manter o plano dEle estabelecido na sua vida. Pedro estava dormindo. Se for o plano de Deus eu morrer, amém, amanhã o meu pescoço, minha cabeça cai fora. Agora, se for o plano de Deus que eu saia dessa prisão e continue falando do Evangelho, Deus vai fazer alguma coisa. Se você está seguindo o plano de Deus, se você está obedecendo, se você já entendeu o plano de Deus e deixou que este plano flua na sua vida, Deus irá cuidar do plano dele na sua vida. Qual era a intenção de Herodes? Maltratar a Pedro, levar Pedro diante da sociedade, diante dos judeus, humilhar, zombar, fazer de Pedro um espetáculo para aquele povo. Mas uma coisa que Herodes não sabia: o plano de Deus ainda não havia sido completado na vida de Pedro. Então Deus estava cuidando do plano. Deus sempre dará ordem, sempre haverá um socorro sobrenatural para aqueles que estão seguindo o plano
de Deus. E a história continua. Agora Pedro, já na rua, ele cai em si dizendo: não, isso aqui não é um sonho, não. Não é uma visão, isso aqui é realidade. Tudo que está acontecendo é realidade. Para onde que eu vou? Vou para casa festejar? Vou para o bar com os amigos? Vou para o restaurante? Vou me alimentar, vou procurar num restaurante, uma pizzaria? Oh, eu preciso celebrar que eu saí. Não, não que essas coisas sejam erradas. Mas Pedro, quando ele cai em si, ele diz assim: para onde eu vou agora? Vou para a casa de Maria. Maria, mãe de João. Porque lá o povo está congregado e orando. Quando ele cai em si, ele tinha um endereço certo. E o último versículo que nós lemos no finalzinho do versículo 5 diz que a igreja estava reunida e orava incessantemente em favor de Pedro. Você tem que entender uma coisa: se você já encontrou o seu propósito, se você carrega uma promessa, se você está cumprindo o plano de Deus, Deus irá colocar pessoas certas na sua vida. Deus colocará amizades certas na sua vida. Deus colocará pessoas que te levarão para perto do seu milagre. Existem 3 tipos de pessoas na nossa vida. Não vou falar dos 3 porque não dá tempo. Mas um desses 3 grupos de pessoas na nossa vida são pessoas que são a nosso favor. São pessoas que querem o nosso bem. São pessoas que querem a nossa vitória. São verdadeiros amigos. Uma coisa que as pessoas hoje têm medo é de abrir mão. Abrir mão de amizades erradas. Abrir mão de relacionamentos errados. Abrir mão de ambientes errados. Mesmo que sejam relacionamentos em família, tem gente que tem medo. Pessoas erradas, relacionamentos errados. Quando você precisar, vão te deixar na mão. Pessoas erradas, relacionamentos errados. Pessoas estarão batendo nas suas costas e dizendo: oh, que bom que você está conquistando, mas por dentro estarão invejando. Estarão desejando o seu mal. E na hora que mais você precisar, vão te abandonar e deixar você sozinho. Mas se você já encontrou o seu propósito, se você carrega uma promessa, se você está seguindo o plano de Deus, Deus colocará pessoas certas na sua vida. Oh, aleluia! Enquanto Pedro estava preso naquela prisão, as pessoas estavam na casa de Maria, congregados, orando e dizendo: Senhor, nós sabemos que não chegou a hora de Pedro morrer, ele não pode estar naquela prisão. Senhor, nós não temos como ir resgatá-lo daquela prisão, mas o Senhor pode enviar o seu anjo, e ele pode descer naquela prisão, e pode tirá-lo, para que ele continue carregando esta promessa, para que ele continue no seu propósito, e o teu plano continue estabelecido na sua vida. Pessoas certas orarão com você, pessoas certas intercederão por você, até que você receba o seu milagre, até que você vença a batalha, até que você triunfe sobre as adversidades. Não tenha amizades que Deus não quer que você tenha. Não tenha relacionamentos que Deus não quer que você tenha.
Queira as amizades e os relacionamentos que Deus prepara para a sua vida. E mesmo que um dia você atravesse a dificuldade, e mesmo que um dia você atravesse as tempestades, eles estarão com você, eles estarão por você, eles estarão orando por você, dizendo: Senhor, eu não abro mão daquele meu irmão, eu não abro mão daquela minha irmã, eu vou orar até que o Senhor faça algo, até que o Senhor cure, até que o Senhor liberte, até que o Senhor transforme, até que o Senhor coloque em pé, até que o Senhor o restaure na sua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro então sai, passa lá na casa de Maria, ora com os irmãos, conta o testemunho e segue o seu caminho. Continua pregando o evangelho. E quando amanhece, quando chega a claridade do dia, os soldados começam a olhar um para o outro e dizem: cadê o prisioneiro daqui? Cadê o Pedro daqui? As correntes estão aqui, a capa não está aqui, o cinto também não está aqui, e nem a sandália. E vão conversando um com o outro: cadê o Pedro? Você viu o Pedro? Não viu? Está no banheiro, não está no banheiro? Alguém saiu com o Pedro? Não, ninguém saiu. E a Bíblia diz que virou um alvoroço dentro daquele lugar. E o alvoroço saiu daquele lugar. E o alvoroço se espalhou pela cidade. E o alvoroço chegou no ouvido do Herodes, dizendo: olha, o Pedro desapareceu lá de dentro da prisão. Eu tenho uma boa notícia para você. As pessoas podem estar te olhando de baixo para cima, as pessoas podem estar pensando que é o seu fim, as pessoas podem estar torcendo para que você seja derrotado, para que você seja derrotada, para que você continue sendo motivo de chacota e de escárnio. Mas quando o milagre de Deus chegar na sua vida, vai acontecer um alvoroço, vai acontecer um alvoroço na sua família, vai acontecer um alvoroço nessa igreja, vai acontecer um alvoroço na sua vizinhança, vai acontecer um alvoroço lá no seu trabalho. Todo mundo vai ficar espantado, dizendo: o que é que aconteceu com ela? O que é que aconteceu com ele? O Deus dos céus, o Deus que o chamou, o Deus que fez promessa para ele, o Deus que fez um plano, é o Deus que cuida dos seus planos. O Deus dos céus enviou um anjo e socorreu na hora da adversidade. Então não se esqueça, seu propósito sempre será maior do que a sua dor. Nada pode prender alguém que carrega uma promessa. Deus sempre protegerá o plano dele. Deus usará pessoas para guardar o seu chamado. E Deus sempre transforma, sempre Deus transforma a humilhação em exaltação. Vamos ficar em pé neste momento?